Olá, turma do nono ano. Boa tarde, tudo bem? Um cheiro para todos vocês, nono A e nono B. Nós estamos aqui hoje, gente, para trabalharmos com o eixo de produção textual. A tia já mandou aqui uns vídeos lá, né, explicativo, atividade, um texto, mas aí nada como o professor, né, explicando. Então, nós vamos trabalhar hoje, gente, com o artigo de opinião. Saindo da música, dos poemas, então nós vamos agora se preparar realmente para enfrentar o nosso grande amigo ano que vem, né? O Enem. Ano que vem, turma do nono ano já vai para o primeiro ano, se Deus quiser, já vai enfrentar o Enem. E para fazermos o Enem, nós temos a peça-chave, que é a redação. A tão sonhada redação e tão temida. Por quê? Temida por quê? Porque é a que vale a maior nota, é ela, né? Então, é a famosa redação. Aqui é a folhinha dela que vocês vão receber, né? Quando vocês estiverem lá no ensino médio. Então, nós já estamos agora, gente, com um passo, né? Já demos o primeiro passo. Um no nono e um no primeiro ano do ensino médio. Então, nós já vamos começar já a trabalhar agora até o final do ano com texto dissertativo argumentativo, que é justamente o que vai levar você a fazer uma excelente redação, né? Então, no texto da redação, é que você vai subir. Se você conseguir 1000 pontos, você consegue entrar em qualquer universidade. Assim, se você também fizer boas aulas, né? Boa pontuação nas outras disciplinas. Então, gente, o texto argumentativo, ele é um texto que se divide em 3 tópicos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer narrativa nós temos que ter esses tópicos. Portanto, nós temos aqui a base principal, é o tema, que é o título que você vai desenvolver de acordo com a proposta. Temos a tese, que é justamente essa aqui, que é o bicho-papão, né? O pessoal fala bicho-papão, a tese. É a opinião. E aqui são os argumentos, ou seja, é a resolução do problema. Então, você tem que criar, né? Olha, dar o título para o seu problema, criar o problema, dar opinião sobre o problema, e dessa opinião você vai ter que chegar aos argumentos, que é dando a solução para esse problema. Então, quando você faz um texto que tem o problema, tem a resolução do problema, tem a opinião, os argumentos, a persuasão, a pesquisa, a citação que você fez, a exemplificação, e você dá uma solução para esse problema, aí sim, sua redação vai chegar a uma boa redação. E para usarmos essa redação, com tudo isso aí, gente, a gente tem que ter muito critério, muita sabedoria, estudar muito, escrever muito, ter muita desenvoltura nos conectivos, advérbios e conjunções, tá? Então, cada parágrafo que é feito, você tem que ter um advérbio, uma conjunção no lugar correto, uma vírgula correta, a letra correta. Então, nós temos aqui várias regras que a gente vai trabalhar com elas hoje, iniciando, né? Só para começar. Então, a folha de redação aqui, se vocês conseguem ver aí, olha, essa folha foi padronizada em 30 questões. Você não pode fazer uma redação com menos de 8 linhas, onde tem essa linha escura aí. Então, menos de 8 linhas, sua redação está nula. Então, ela se baseia em 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, 4 parágrafos você consegue fazer entre 20 e 25 linhas, deixando uma redação excelente. Mas para isso você tem que ter várias técnicas, tem que ler muito e escrever bastante para tirar todas as dúvidas. Então, se você ler muito artigos, ouvir noticiário, ouvir pesquisa, ouvir documentário, você vai ter muitos argumentos para você criar soluções e dar sua opinião sobre um determinado assunto. Sobre a conclusão, vocês vão depois, na próxima aula, eu vou passar cada parte da conjunção, a advérbio que você pode introduzir, começar iniciando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Hoje é só o começo, então até final do ano a gente vai trabalhar com eles e eu tenho certeza que vocês vão produzir textos maravilhosos, certo? Então temos uma regrazinha, gente, que vocês não podem deixar de lado, de jeito nenhum. É a maneira de nós corrermos, né? Olha, primeiro, as margens, deixa eu pegar aqui a folha, ó. As margens da redação você tem que obedecer realmente à linha, né? Não pode começar antes nem depois aqui, tá? As margens. A marcação do parágrafo, você vai pegar a sua canetinha, isso aqui chamamos de berimbelo. Isso aqui, gente, é um marcador de parágrafo, tá? Você põe ele aqui, ó.
E a partir do berimbelo, você vai observando onde é que você vai iniciar o parágrafo. Então, você mede todinho, olha. Se você não quiser fazer isso, você pode usar o seu dedo. Também, ele começa assim. Então, geralmente você começa o parágrafo abaixo da quarta letra da palavra, da frase seguinte. Então, abaixo da quarta letra, você já começa o parágrafo. Mas, na redação, o berimbelo da caneta, que é a tampinha, essa pontinha da caneta que ele é utilizada para marcar, certo? A letra tem que ser legível. Quando você errar uma palavra, você não pode fazer isso, ó. Por exemplo, mola, eu errei, aí eu vou fazer isso? Não, eu não posso fazer isso que eu perco ponto. Então, se eu errar uma palavra, eu tenho que fazer o quê? Apenas passar um risco no meio. Pronto, aqui não vai interferir em nada. Na separação, gente, ó, gigante, aí eu coloco o G aqui e o NT aqui. Eu posso fazer isso? Jamais. Então, eu tenho que separar a sílaba completa. Gigante. Então, isso aqui tem muito desses erros nas redações, porque as pessoas separam as sílabas incompletas. Então, sílaba, se não der para você separar e ficar um espaço maior aqui, então você põe um apóstrofo aqui no final. Apóstrofo não é uma vírgula, aquele sinalzinho fica lá em cima, quer dizer que tem um espaço, porque não deu para colocar a sílaba completa, certo? Então, tem que ter, a letra tem que ser legível, o pingo do I, do J tem que ser colocado, tá? O I maiúsculo, né, olha, ou o J maiúsculo não tem pingo. Somente o I minúsculo e o J. A letra E, I. Então, o Izinho aqui, o E sem o acento é a conjunção aditiva. E o E com acento é o verbo ser. Então, tem que ter muito cuidado. Muitas vezes eu faço o I dessa maneira e pingo desse jeito, né? Coloco o di desse jeito. É certo? Não, de jeito nenhum. Então, tem que ter esse cuidado para não deixar isso acontecer. Tá bom? Então, são várias regras que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia. Vai ser várias, quando for da próxima aula eu vou fazer outro vídeo, né, explicando mais outros tipos de cuidado que a gente deve ter com a letra, a caligrafia, o final de linha, se errar, o que você tem que fazer, somente passar o traço, né, a acentuação. Muito bem aqui, ó, por exemplo, a ação. Deixa eu apagar aqui a parte dessa, já expliquei. O tio tem que ser colocado corretamente. Por exemplo, a palavra ação. O tio tem que ser embaixo do A. Tem muita gente que faz o tio pegando assim, ó, os dois. Então, não é no meio, é em cima, certo? A cedilha colocada direitinho, né? Então, todas essas regrazinhas tem que ter uma letra legível. Antigamente, nem a letra bastão era permitida, agora já permite, né? Então, você tem que iniciar sempre com uma inicial maiúscula, jamais iniciar um texto com uma inicial minúscula. Então, lá na plataforma está as regras, dizendo o que você vai fazer, como você fazer, o que é um texto dissertativo. Então, já sabe, você vai dar a sua opinião sobre um determinado assunto, tá? E a dissertação ela é feita em cima desse, você vai criar um problema e vai solucionar esse problema. Então, só termina o texto quando você dá a solução para esse problema, tá bom? Então, um cheiro, boa aula e vamos fazer uma redação sensacional. O tema já está na plataforma, tá bom? Tchau!